Olá, Fujanx e Fudanx, eu sou o Takashi e hoje, eu vou trazer vamos dizer, umas curiosidades sobre alguns títulos de BLs, que muitas vezes a gente vê aí os títulos que estão em tailandês e às vezes eles estão em inglês e quando eles estão os dois, tipo uma abertura, uma vinheta, a gente sempre percebe que tem um nome em inglês, mas muitas vezes eles não usam esses nomes em inglês de fato nas suas produções. Então eu vou contar para vocês algumas curiosidades e além disso, vamos aí traduzir os títulos originais com os títulos em inglês. Então vem comigo porque vai ter muita coisa boa. Antes de a gente começar com os títulos, eu vou aqui trazer a minha colinha para tentar explicar quais são os principais motivos da Tailândia utilizar nomes em inglês e em tailandês, Fica essa confusão, a gente não sabe muito bem quando usar um ou quando usar o outro, mas eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que o povo tailandês quer utilizar nas suas produções, principalmente nas produções BLs. Lembrando para você que as traduções, os títulos em tailandês e tudo mais, eu não sou nativo, eu não sei falar tailandês e caso aconteça algum erro, tipo se você sabe de tailandês e o Takashi traduziu errado, foi uma tradução que não ficou muito bem clara, é só você vir aqui nos comentários, fala aqui que eu posso fazer uma parte 2 e eu coloco aí as minhas considerações, Eu coloco aí uma errata, vamos dizer assim, para corrigir algumas questões desse vídeo, certinho? Então vamos lá. Dá algumas, vamos dizer assim, algumas cocitas, Algumas coisas em que a gente pode deduzir por que o povo tailandês utiliza os títulos em inglês. Quais são as questões, Isso aqui é uma dedução, não quer dizer que isso seja 100% de certeza, mas digamos que é o seguinte, número 1, internacionalização, que é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Usar títulos em inglês torna aí mais fácil para o público internacional se identificar e entender o conteúdo do filme ou da série. Então esse pode ser um dos fatores. Passo 2 ou, teoria 2, a atratividade de marketing. Os títulos em inglês, eles podem ser bem mais atraentes para o público internacional, podendo chamar mais a atenção dos mercados estrangeiros. Então, tipo uma espécie para vender, Vender as suas produções para outros países. A terceira, a gente pode ver a diferença cultural e também no seu idioma. Como exemplo, algumas expressões ou frases tailandesas, elas podem ser difíceis para serem traduzidas diretamente para o seu idioma. Vamos dizer assim, do tailandês para o português. Por quê? Porque pode ser que os tailandeses eles utilizem de alguns ditados populares ou de alguma frase que é um certo meme daquele local e quando a gente traduz para o português não vai fazer muito sentido. Então, para não acontecer esses erros, de questões de cultura entre Tailândia e o país que vai traduzir aí essa produção, eles preferem utilizar um título em inglês que muitas vezes acaba se diferenciando do título tailandês, certo? A quarta questão que a gente também pode ver é a padronização da indústria. A indústria do entretenimento, frequentemente, ela segue aí tendências internacionais e também algumas normas estabelecidas pela indústria cinematográfica global. Então, muitas vezes, Hollywood, que é vamos dizer assim, o lugar mais famoso, do cinema e também de outras produções, acaba influenciando outras regiões. E a quinta questão é que o inglês é uma língua oficial do turismo na Tailândia. Os BLs atualmente, eles se tornaram um dos grandes responsáveis aí por representar a Tailândia na questão turística, Tomando assim uma indústria assim parecido, vamos dizer assim, com o K-pop na Coreia do Sul. Para quem não sabe, o governo começou a investir pesado no K-pop e o K-pop acabou se tornando um dos símbolos da Coreia para atrair mais turistas. Então é mais ou menos isso que eles querem fazer com os BLs. O inglês, além disso, é uma das línguas amplamente faladas na Tailândia. Então, de acordo com o censo de 2010, cerca de 5,8 milhões de tailandeses, ou 6,2% da população, falam inglês como primeira língua. Os outros 20,5 milhões de tailandeses,
ou 22,4% dessa população, eles falam inglês como segunda língua. Então, esses 5 fatores podem ser responsáveis por influenciar os títulos em inglês nas produções BLs. Lembrando para você que isso não é para bater o martelo e colocar como certeza, porque isso aí foi algumas pesquisas que eu fiz para tentar entender os motivos dos tailandeses utilizarem nomes em inglês e ao mesmo tempo colocar embaixo, né, ou em evidência o nome escrito em tailandês, certo? Então isso não é uma verdade absoluta e caso você queira contestar essas questões, é só você deixar aqui nos nossos comentários. Então vamos lá, vamos para nossa primeira produção que tem aí uma variação entre os seus nomes, que uma delas é Bad Buddy. Essa produção, se a gente for traduzir do português, do inglês para o português, né, na verdade, a gente pode ficar mais ou menos com a tradução como amigo mau. Porém, quando a gente pega aí esse nome original do tailandês e traduz para o português, a gente tem a seguinte tradução: apenas amigos, vírgula, amigos. Enquanto o nome em inglês, né, remete aí a uma questão de amizade, digamos que malvada, né, um amigo mau. Na questão tailandesa, ele expressa aí uma relação entre pessoas que estão apenas com amizade e não se envolvem em nenhum tipo de relacionamento romântico ou íntimo. Então, apenas amigos, vírgulas, amigos, vírgulas, vírgula, amigos, quer dizer basicamente como se eles são apenas amigos e nada íntimo. Até parece, né? Se a gente for assistir a série, a gente vai ver que não é tão assim. Vamos aí para uma outra, né, produção também que movimenta, mas tem aí um significado um pouquinho mais diferente. Se a gente for ver, tem o nome tailandês e tem a outra parte, né? Então, que é o caso de Tarn Type, que já é bem mais diferente. Que nós temos aí Tarn e Type, que a gente sabe que são os nomes dos protagonistas, mas a versão tailandesa, além de contar com esses 2 nomes, ele possui uma frase aí, vamos dizer assim, de efeito, que seria basicamente assim: Tarn Type, odiar uns aos outros, mas amar-se muito bem. Essa expressão, ela dá uma ideia de passar, né, de haver um sentimento de ódio ou aversão mútua, porém, existe aí um forte amor ou paixão entre as pessoas envolvidas. Então, além do ódio, existe um amor entre eles. Então, é basicamente o que a série diz completamente aí, né? Como se fosse um spoiler do que a gente encontra nessa produção. Então, se a gente fosse colocar aí o nome dessa produção, seria Tarn Type, odiar uns aos outros, mas amar-se muito bem. E se você chegou até aqui e ainda não deixou a sua curtida, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A próxima produção é Until Me Again, que é essa produção, se a gente for traduzir para o português, né, esse nome do inglês para o português, ficaria até nos encontrarmos novamente. Que é algo que faz até um certo sentido nessa produção, né, porque mexe nessas questões de reencarnação, né, vida após a morte e por aí vai. Partindo agora para o tailandês, o título ele fica bem diferente. Se a gente for ver, o título tailandês traduzido ficaria Fio Vermelho, certo? O que também faz um certo sentido, porque se a gente for observar em algumas das imagens, né, da produção, a gente vê que os protagonistas, eles possuem um fio vermelho no seu dedo midinho. Esse fio vermelho, ele até faz um certo sentido, que diz respeito a uma lenda japonesa, que quer dizer o Unmei no Akai Ito. Não falei certo, não falei, mas vamos lá. Seguindo aqui, ele quer dizer que o destino daquela pessoa, ela está conectada entre um fio vermelho, ou o destino das pessoas, dessas 2 pessoas, estão conectadas pelo fio vermelho e que vai durar independente de tempo ou a distância. Essas pessoas, elas irão se reencontrar, né, e realizar aí a sua história, seja pelo amor ou pelo ódio. E esses laços, eles podem continuar também nessa vida ou, se o destino quiser, até em outras vidas. Então tem aí essa conexão, por isso também faz um certo sentido. Então, se o título é Fio Vermelho, tem um sentido nessa lenda japonesa.
No caso de KinnPorsche, é uma questão bem mais simples, né? Se a gente for parar para observar, a gente tem Kinn e Porsche, que são os nomes dos protagonistas, mas se você parar para observar no tailandês, ele também tem um nome escrito em tailandês. Mas quando a gente vai traduzir, a gente tem a seguinte questão, que é KinnPorsche. Então, se a gente traduzir aquele nome do tailandês, vai dar o mesmo sentido que o nome em inglês. É como se ele tivesse romanizado, né? Letras românicas, ao invés de utilizar as letras tailandesas. Então, fica aí claro que KinnPorsche fica KinnPorsche também em tailandês. Em 1000 estrelas, se a gente pegasse o título em inglês e traduzisse para o português, ficaria mais ou menos assim: um conto de 1000 estrelas, certo? E em tailandês, esse nome ele ficaria Conto de 1000 estrelas. Então, o nome tailandês é bem parecido com o nome em inglês. Então, não seria aí tão diferente um do outro. A diferença é uma coisa ali, outra aqui. Então, os títulos, eles são iguais. Partindo agora para Manner of Death, essa tradução aí tem um significado que, se a gente fosse passar esse nome para o português, ficaria causa da morte ou causa-morte, que ele é um termo muito usado, né, na medicina e também por legistas, né? Então, quando uma pessoa morre, os médicos e os legistas, eles acabam atestando a causa-morte, né? Então, por que aquela pessoa acabou morrendo? Que faz um certo sentido para essa produção. Se a gente for pegar também agora o nome tailandês, né? Se a gente pegar ele, vai ficar mais ou menos circunstâncias da morte, que também faz o mesmo sentido. Então, se a gente for traduzir o nome tailandês para o português, fica circunstâncias da morte, certo? E a nossa última produção é Bad Friend, que se a gente fosse pegar esse título do inglês para o português, ficaria Amigos de Cama ou Amigo de Cama. Ou também, se a gente fosse traduzir, ficaria Amigos com Benefícios ou Amigo com Benefício, certo? Que remete mais à questão de uma amizade colorida, o que faz sentido também para a série. Então, se você assistiu a série, esse título faz muito bem, né, o sentido dessa produção. Mas, se a gente for traduzir o título tailandês para o português, a gente vai ter a seguinte tradução: Não brinque com o Anon, certo? Lembrando que Anon se escreve com L, mas no tailandês a letra L ela se transforma em N, como o caso do ator Tulpakorn, que a gente fala Tulpakorn, mas em tailandês eles chamam de Tunpakorn. Então o L ele tem aí uma sonoridade no final, como se fosse um N. Então não seria Tulpakorn, e sim Tunpakorn. Então o Anon seria nada mais nada menos que o nosso personagem principal. Então o nome original do nosso personagem é Anon, e também faz um certo sentido, porque o nosso personagem ele sofre bastante no decorrer da trama, e o nosso outro personagem, o King, ele vai aí tentar conquistar o coração, e ele não pode aí brincar com os sentimentos do Anon. Então é isso. E chegamos ao fim das nossas traduções aí do tailandês para o inglês, do inglês para o português e por aí vai. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe aqui nos nossos comentários se vocês querem ver outras produções traduzidas aqui no Aigo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!